Nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos fazer então nossa oração inicial. Antes de começar o nosso momento de estudo, de partilha. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Maria, Mãe da Igreja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, meus queridos, em primeiro lugar, boa noite a todos. Obrigado pela presença, obrigado por aderirem a essa nossa proposta, né? De começarmos esses momentos de reflexão sobre alguns temas que a gente, melhor, não vou dizer nem somente reflexão, mas aprofundamento, né? Sobre alguns temas que a gente já ouviu falar, mas que às vezes não sabe muito dos detalhes, né? E o primeiro deles, que nós teremos a alegria de ver, não pelo fato em si, mas pela alegria de ter o primeiro encontro, né? É sobre a reforma protestante, tá bom? Só para a gente recordar, para os que não estavam, né, no grupo de líderes, de coordenadores da paróquia, né, essa iniciativa surgiu por uma partilha que foi feita, né, acerca de uma lei, um decreto, né, que criou um chamado Dia do Evangelho, né, decreto sancionado pela ex-presidenta Dilma Rousseff, né, criando o dia 31 de outubro como o Dia Nacional do Evangelho. E aí, a criação deste dia, né, foi colocado no grupo da nossa paróquia como sendo uma coisa boa, né, que estava sendo criada. E quando eu olhei aquilo ali, eu fui explicar o contexto, né. O fato de se escolher o dia 31 de outubro não foi à toa, né. Trata-se, o dia 31 de outubro, da data inicial da Reforma Protestante. Foi 31 de outubro de 1517, como nós veremos daqui a pouco, que Martinho Lutero afixou as famosas 95 teses. Então, criar esta data como Dia do Evangelho significa, em primeiro lugar, salientar este fato, né, que não pode ser bem considerado, porque causou uma divisão profunda no cristianismo ocidental, e também significa uma inserção, não é, dos protestantes, digamos assim, uma alteração provocada pelos protestantes no calendário religioso brasileiro, que é marcado por datas, não é, religiosamente católicas, e a partir de então recebe uma data predominantemente ou causada, né, através de um fato próprio dos protestantes. Tá bom? Então, com isso, surgiu a iniciativa de nós vermos alguns temas para nos aprofundarmos acerca dele, e é o que nós vamos fazer agora com a Reforma Protestante. Vou me sentar aqui para ficar melhor para ver o slide, né? Espero não ficar de costas para ninguém assim, né? Falta de educação não, é só para ficar melhor de ver. Bom, para nós começarmos a falar de Reforma Protestante, é necessário a gente entender o contexto em que essa reforma se deu. O contexto em que essa reforma se deu, né? Então, na Idade Média, houve 3 fatos que foram determinantes para a Reforma Protestante. O primeiro deles é o chamado surgimento dos Estados Nacionais. O que significa isso? Hoje em dia, todos nós estamos acostumados com países que têm um território unido na pessoa do chefe de Estado, né? Seja ele um presidente, seja ele um rei. Né? Como a Inglaterra, por exemplo, tem uma rainha, a Espanha que tem um rei, ou a Itália que tem um presidente. A Idade Média não era necessariamente assim.
subdivididos no que chamamos de feudo, e não havia uma unidade nacional. Mais ou menos, né, no século XIII, por aí, um pouquinho antes em alguns casos, um pouquinho depois em outros casos, esses feudos começaram a dar lugar a países, né, cujo rei tinha uma autoridade total sobre aquele território. E aquele território deixava de estar fracionado em pequenos feudos e passava a ser um território único, né, governado sob as mãos, sob as rédeas de um rei chamado absoluto. Então nós vemos a criação dos chamados estados nacionais, certo? Um segundo ponto é o enfraquecimento do papado. A gente ouve muito aquele mito de que o Papa era um rei poderoso que havia na Idade Média, que mandava e desmandava em tudo, etc. Não era bem assim. O Papa, para reforçar a sua autoridade, precisava do apoio de alguns reis. E houve épocas em que, para angariar o apoio de reis poderosos, o Papa acabou descontentando a outros. São os casos, um caso específico que nós temos aí, por exemplo, de um desentendimento no final do século XIII entre o Papa Bonifácio VIII e o rei Filipe IV, que causou um conflito, digamos, Filipe IV da Espanha, um conflito bem complicado, que obrigou depois o Papa, sucessor de Bonifácio VIII, a ir morar na França, como nós estamos vendo ali, né? De 1308, 1309 até 1377, o Papa era bispo de Roma, mas morava no sul da França. Por quê? Porque a autoridade do rei francês era muito forte. De forma que, quando o primeiro Papa francês foi eleito, ele pressionou o Papa a vir morar na França. E aí houve uma série de papas franceses que permaneceram, né, acostumados com a tutela do rei da França, e, logicamente, um papa que mora num outro país apenas pela proteção que aquele rei causa, enfraquece a sua autoridade e o seu prestígio. Certo? Somente em 1377, graças aos incentivos de Santa Catarina de Sena, é que o Papa volta a morar em Roma. E causa esse retorno do Papa para Roma, causa uma confusão enorme, conhecida como Grande Cisma do Ocidente, que é o terceiro ponto que nós estamos vendo ali. Certo? O Papa voltou para Roma e morreu. Quando este Papa morreu, foi eleito um sucessor. Só que para eleger esse sucessor, estavam demorando demais. Então, resultado, a população romana pressionou os cardeais a elegerem o quanto antes o Papa. Este Papa foi eleito, né? E depois a turma do contra, meio como a gente está vivendo hoje em dia, né? A turma do contra do impeachment fica fazendo barulho, passeata, contra a PEC, não sei o que lá, né? Então, a turma do contra, os cardeais, né, sobretudo franceses, que não queriam que o Papa voltasse para Roma, acharam que aquela eleição não foi válida, porque o Papa tinha sido eleito sob pressão. Logo, os cardeais não teriam votado com liberdade de escolha. E aí resolveram fazer um outro conclave em Avignon e elegeram um outro Papa em Avignon. Então ficou um Papa em Roma e outro Papa em Avignon, na França. E tinha país que obedecia ao Papa de Roma, se não me engano, acho que Portugal obedecia ao Papa de Roma, um exemplo, posso estar falhando a memória, e a Espanha, na época não era Espanha, era Castela, por exemplo, obedecia ao Papa de Avignon. E ficaram anos e anos nessa divisão. Um Papa era eleito lá, outro Papa era eleito aqui. Só para a gente entender a dinâmica da coisa, né? Quando o Papa João XXIII, o nosso São João XXIII, que abriu o Concílio Vaticano II, foi eleito, ele fez, perguntaram o nome dele, né? Como que o senhor vai se chamar? E ele disse João XXIII, precisamente para reforçar uma linhagem, né,
de papas, porque já tinha havido um antipapa João 23 na Idade Média. E ele poderia se chamar João 24 se ele considerasse aquele papa como verdadeiro. Mas ele escolheu João 23 para reforçar, né, a não validade desse papa que existiu na Idade Média, chamado João 23. Tá? Resultado, não volta. Para tentar resolver a situação, acabaram convocando um concílio que, em vez de ajudar nas coisas, piorou mais ainda. Porque mandou que os outros dois renunciassem e nenhum dos dois quis renunciar. Elegeu-se um terceiro papa. E ficaram 3 papas. Um no norte da Itália, um em Roma e outro na França. Até que, como se vê ali, não é? Concílio de Pisa, 1417, é quem dá fim à coisa. Manda que um renuncie, depõe um, o outro renuncia, e aí o terceiro, o concílio acaba elegendo um novo papa. O terceiro ponto era o seguinte: dado que o papado ficou muito enfraquecido por essa divisão, começou a surgir um movimento na igreja chamado movimento conciliar ou conciliarista, que dizia o seguinte: o Papa não tem autoridade absoluta na igreja. Quem tem autoridade absoluta são os concílios. Porque um concílio reúne todos os bispos para tomarem decisões doutrinais. Então essa teoria passou a ser reforçada. Então nós podemos ver aí, né, que são fatos acontecidos 100 ou até 200 anos antes da Reforma Protestante, né? E que, digamos, foram embasando para que quando essa reforma explodisse, ela não explodisse por acaso. Tá? No século XIV e XV, nós temos 3 expoentes que são chamados pré-reformadores. Nessa época, haviam surgido as universidades e era muito comum o estudo teológico nas universidades. Era tão comum estudar teologia, ter cadeira, matéria de teologia nas universidades, como hoje, independente dos cursos, pelo menos um semestre de língua portuguesa os cursos possuem, né? Mesmo que a língua portuguesa não tenha nada a ver com aquele curso. Então era próprio da época. E temos aí 2 professores e um outro que não foi necessariamente professor, mas que acabou exercendo, né, uma atuação reformista, que foram, primeiro, John Wycliffe, que foi professor na Universidade de Oxford, na Inglaterra, e que, como professor de teologia, não é, avaliando a Sagrada Escritura, etc., ele acabou protestando ou fazendo argumentações contra algumas práticas da igreja medieval, como nós podemos ver ali, não é? Crítica às irregularidades do clero. Era muito comum que o clero não tivesse uma disciplina de vida condizente, né, com os votos que fazia. As superstições, aquilo que eles chamavam de superstições, ou seja, a veneração de relíquias, a veneração dos santos, né, as peregrinações. Ainda hoje nós temos um famoso santuário na Espanha, né, o Santuário de Santiago de Compostela. Era uma das metas de peregrinação medievais. Então as pessoas caminhavam quilômetros, dias, para fazerem peregrinações e lucrarem indulgências. Mas às vezes, por falta de catequese, essas peregrinações eram mal orientadas. E acabava que se deturpava a finalidade, né, da peregrinação em si. Nós agora estamos vivendo um período de peregrinação com o ano jubilar, né? E na Idade Média era muito comum essas peregrinações. A questão das relíquias também, né? Havia lugar, por exemplo, que pelo fato de o Espírito Santo ter sido descrito no Evangelho como uma pomba, houve quem tivesse uma relíquia, né,
do ovo do Espírito Santo. A relíquia do ovo colocado pela pomba do Espírito Santo. Né? Ou a pena, uma pena, relíquia do Espírito Santo. A pombinha do Espírito Santo deixou cair uma pena e guardaram aquela pena como relíquia. Nós temos ainda hoje na Europa 2 cabeças de João Batista. Uma está em Colônia, se não me engano, na Alemanha, a Catedral de Colônia, e a outra agora não me recordo onde está. Mas 2 cabeças de João Batista, cada um dizendo que a sua é a verdadeira, a relíquia da cabeça degolada de João Batista. Né? Então, para ver a que nível as coisas chegaram. Né? O problema da crítica de John Wycliffe não era necessariamente essas questões, até eram, mas aí são questões de disciplina eclesiástica, né? Mas era a interpretação de certas passagens da Escritura, certo? Que, segundo ele, por exemplo, eram mal interpretadas pela igreja. Então isso fazia com que ele combatesse a transubstanciação, por exemplo, a de que pão e vinho se convertem em corpo e sangue de Cristo na missa. Embora lá Jesus fale, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. E não isto representa o meu corpo, isto simboliza o meu sangue. Fazia com que ele, por exemplo, mal interpretasse a doutrina do purgatório, né? Proclamada no século XIII e embasada, né, na Sagrada Escritura. O celibato clerical e também a forma de exercício do poder papal. Um outro expoente pré-reformador foi John Hus, que foi professor na Universidade de Praga, na Boêmia, certo? E influenciado, né, pelos escritos de Wycliffe, defendia que a igreja deveria ter uma vida semelhante à de Cristo e que os sacramentos, de modo geral, eram invenções da igreja. Então, isso fazia com que ele tivesse um conceito de igreja que era meramente espiritual, mas não estava ligada, digamos, a uma instituição com uma hierarquia, com um nome, com uma autoridade, como, por exemplo, o Papa, certo? Essas eram as características de John Hus, que foi condenado à fogueira pelo Concílio de Constança. Terceiro pré-reformador, ou grande pré-reformador, foi Girolamo Savonarola. Esse talvez seja mais famoso. Né? Ele era um frade dominicano, que viveu em Florença, na Itália, pregava contra a imoralidade, né, na sociedade e na igreja, e inclusive no papado. Devido às suas duras críticas à autoridade da igreja e à não retratação, porque apesar de nós termos muita corrupção no clero daquela época, nenhum papa que teve um perfil de vida imoral mexeu numa vírgula da doutrina cristã. Nenhum papa. Podiam ter trocentos pecados contra a moral, mas naquilo que pertence ao depósito da fé, naquilo que pertence à integralidade da fé cristã, eles não mexeram. Pelo contrário, houve alguns que enfatizaram. Certo? Então, devido à sua dura crítica, ele acabou sendo excomungado e, por fim, queimado também como herege em praça pública em Florença. Certo? Pode passar. Uma vez visto, né, os precedentes da reforma, vamos agora ver o contexto social e religioso, né, que causou a reforma protestante no século XVI. Certo? O perfil social da Europa era o de uma Europa violenta, com baixa expectativa de vida e com profundos contrastes socioeconômicos. Nobres, imensamente ricos, burgueses, alguns imensamente ricos, e uma maioria esmagadora da população pobre, miserável. Sem contar as pestes, doenças que assolavam, né, fazia com que
houvesse uma carência muito grande na população, que às vezes buscava, né, na religião uma forma supersticiosa de afastar de si males como a doença e a pobreza. E uma vez que buscavam a religião para tentar resistir a essas situações, mas na religião não possuía uma catequese verdadeira para com eles, eles acabavam se deturpando. E no fim das contas, tudo caía na conta da igreja. Havia insatisfação, não é, causada por esses fatores, sobretudo em relação aos governantes, aos príncipes, aos nobres, mas também ao clero, sobretudo naquilo que chamamos de alto clero. Não é? Uma vez eu falei, não foi aqui, foi no Mater Ecclesiae, né, que eu falei, sabe por que o brasão do bispo é verde? Já viram quando o bispo manda uma cartinha? Tem o brasão dele, tem um chapeuzinho verde em cima, com umas bolinhas assim do lado, né? O brasão do bispo é verde porque, se não me engano, é a ametista que é verde, né? A pedra preciosa. Esmeralda, né? Esmeralda que é verde, né? O brasão do bispo é verde porque ele equivalia mais ou menos a um conde na Idade Média. E a cor dignatária do anel do conde era uma pedra de esmeralda. Então, os bispos usavam anéis com uma pedra de esmeralda, né, verde, e por isso o brasão do bispo tem aquele chapéuzinho verde. E o bispo, quando está com aquela veste mais solene, ainda hoje, usa um cordãozinho verde com dourado. Entenderam? Por que eu estou falando isso? Para vocês entenderem o respaldo social, né, de nobreza que um bispo possuía. Certo? Então, essa insatisfação para com os governantes acabava também atingindo o alto clero, porque possuía autoridade, não é? Vivia num contexto de riqueza, mas não correspondia às necessidades da população. Em meados do século XIV, né, o Sacro Império Romano, hoje em dia nós conhecemos um país chamado Alemanha, né? Nessa época não havia esse país chamado Alemanha. Esse país surgiu basicamente após a Primeira Guerra Mundial, já agora no século XX. Que havia até então era o Sacro Império Romano-Germânico. Certo? E esse Sacro Império Romano-Germânico era uma espécie de confederação. Lembram os Estados Unidos? Os Estados Unidos não é uma confederação de estados. Tem estado, por exemplo, que tem lei como uso de drogas. Tem estado que as drogas não são aprovadas. Tem estado que pode abortar. Tem estado que o aborto não foi aprovado. Não é assim nos Estados Unidos? Mas eles formam um único país. Assim era o Sacro Império. Era uma confederação de pequenas monarquias. Certo? Então, a partir do século XIV, o líder desse Sacro Império, que era o imperador, ele era eleito por uma junta ou por um colégio eleitoral de 4 príncipes e 3 arcebispos. Entenderam agora porque o arcebispo tinha prestígio? Vamos imaginar, por exemplo, que o estado do Rio de Janeiro fosse governado por Dom Orani. É inconcebível isso hoje, né, no século XXI, né? Mas havia na Idade Média, chamados bispos que tinham poder temporal. Ele era o chefe daquela localidade. Governavam a igreja, mas governavam também aquele pequeno país. Certo? Então, 3 arcebispos, chefes de estados. 3 arcebispos governar o território da diocese deles era um pequeno país. Tá? Então, dentre esses 3 arcebispos, né, em 1517, quando houve a eleição de um novo imperador para o Sacro Império,
Eu coloquei 1517, mas eu acho que foi 1514. A data não está muito precisa. Houve a eleição para o imperador, e um desses 3 arcebispados estava vago. Resultado, uma dessas famílias nobres, que possuía, né, um arcebispo, certo? Resolveu se apossar daquele arcebispado que estava vago. Digamos que o arcebispo do Rio de Janeiro era um dos eleitores do novo presidente do Brasil, certo? Eram 4 governadores e 3 arcebispos. O de São Paulo, o do Rio de Janeiro e o de Brasília. O arcebispado de São Paulo estava vago. O que o do Rio de Janeiro fez? Se apossou também do arcebispado de São Paulo. Estão compreendendo a comparação? Então ele ficou ao mesmo tempo arcebispo do Rio de Janeiro e arcebispo de São Paulo, para poder ter 2 votos na eleição do novo imperador e ter mais influência. Certo? Eu estou detalhando essas questões políticas para vocês verem que a reforma foi muito mais fruto de questões políticas do que teológicas. Tá? Então, a família resolveu fazer o seguinte: olha, nossa família já domina esse arcebispado aqui. Certo? Vamos agora dominar aquele outro arcebispado que está vago. E a gente precisa colocar alguém da nossa família. Quem que eles escolheram? Albrecht von Brandenburg. Era um jovem da sua família que possuía 20 e poucos anos. E havia 2 empecilhos para ele assumir esse arcebispado. Primeiro, ele era leigo. Segundo, ele não tinha idade canônica para ser bispo. Pode passar, tá ali a fotinha dele, bota ali. Sempre gosto de botar a fotinha para vocês conhecerem as pessoas, né? No material eclésico faz a mesma coisa, né? Bota as imagens para ninguém ficar vagando, né? Pode passar. Este é o mapa, certo? Do Sacro Império. E este mapa já está o Sacro Império após a Reforma Protestante. Então nós vemos a parte verde, que permaneceu predominantemente católica. Nós temos a parte amarela, que aderiu ao luteranismo. E temos a parte roxa, que aderiu ao calvinismo, que foi uma outra vertente da Reforma Protestante. Tá? Muito bem. Visto a dimensão, né? Podem ver que o Sacro Império ele está ali, ó, fracionado em territórios. Tá vendo? Está fracionado. Ô, Flávia, bota a setinha aqui embaixo. Aí, mais para cima um pouquinho. Vai subindo aí. Mais para a direita. Direita. Isso, sobe. Aqui tá bom. Baixa um pouquinho. Aí tá bom. Estão vendo ali? Eita, bota o mouse de novo. Toca aí. Aqui, para aí. Arcebispado de Salzburg. Tá vendo? Um dos arcebispados que eram países. Ainda hoje, essa diocese existe. Arquidiocese de Salzburg. Mas não é mais um território-país, né? Mas o arcebispo de Salzburg era um chefe de Estado. Pode passar. O primeiro problema de Alberto foi resolvido. Ele não era nada, foi ordenado sacerdote, foi ordenado bispo. Foi fácil de resolver. O segundo é que foi complicado. Para poder ter a dispensa para ser ordenado bispo antes da idade mínima, ele precisou comprar esta dispensa do Papa Leão X. E para comprar essa dispensa, ela não foi barata, foi cara. Resultado, ele pediu um empréstimo a alguns banqueiros, a um banco, não, a família de banqueiros, para comprar do Papa a sua dispensa para poder ele ser o novo arcebispo. Certo? O Papa concedeu essa concessão, deu essa concessão para ele ser arcebispo,
E, ao mesmo tempo, autorizou Alberto a fazer o seguinte. Olha, Alberto pediu ao Papa para arrumar uma forma de angariar fundos. E a forma que Alberto criou foi a seguinte. Para nós ganharmos indulgência, todo mundo fez isso aqui no Jubileu, né? Quem não fez pode fazer até o dia 6 de novembro, 19 horas, né? Você precisa fazer hoje, para ganhar a indulgência plenária, fazer uma peregrinação, né? Eu bati nesse martelo várias vezes lá no meu setor, né? É a obra que você precisa realizar para lucrar a indulgência plenária. É a obra instituída pela igreja. Mas se a igreja olhar por bem que outra obra alternativa, que não uma peregrinação, não é? Pode ser feita como forma de lucrar a indulgência, a igreja tem a liberdade de fazê-lo. Foi o que o Papa concedeu a Alberto de Brandemburgo e à sua arquidiocese. Olha, uma das formas de lucrar a indulgência é as pessoas fazerem uma doação de soma em dinheiro para a construção da nova Basílica de São Pedro. Quando a gente fala em Vaticano, a gente lembra daquela igreja, né, enorme, majestosa, onde o Papa celebra, né? Pois bem, essa época aí foi a época da construção daquela igreja. Estava começando a construir aquela Basílica de São Pedro. Então o Papa falou, olha, você pode fazer o seguinte, as pessoas vão fazer doações para a construção da Basílica de São Pedro. E essa vai ser a forma de elas lucrarem a indulgência. E aí fazemos o seguinte, eu te autorizo a pegar uma parte das doações e aplicar no pagamento do empréstimo que você fez para comprar de mim o título, ou melhor, a dignidade de arcebispo. Entendeu a coisa? E assim foi feito. O problema não é necessariamente, entre aspas, vender indulgência. Como ficou conhecido esse fato na história, né? A venda das indulgências. Porque dar uma doação monetária para construir um grande templo da cristandade não era necessariamente um mal. O problema é que isso passou a ser fonte de corrupção. Certo? Até aqui no Rio de Janeiro, né, as doações que foram feitas para Friburgo e Petrópolis se acabaram na chuva. Teve desvio? Doação de roupa, doação de água mineral. Imagina dinheiro. Então isso foi prato cheio para a corrupção. Certo? Então, o arcebispo Alberto, encarregou o dominicano João Tetzel para propagar essa nova forma de lucrar as indulgências. Olha, você doa uma quantidade de dinheiro para a Basílica de São Pedro e você vai lucrar a indulgência plenária. Aí o pessoal começou a explorar. Aquele filme, alguém aqui já assistiu o filme Lutero? Já viram a cena, né, que o sujeito grita assim, olha, tão logo a moedinha caia no fundo do cofre e a alma sobe para o céu. E aí começou coisa desse tipo. Igual a gente vê os nossos irmãos, né? Passa o óleo abençoado lá de não sei de onde. Né? A vassoura de não sei o que lá. O óleo que ungiu Moisés. Coisa desse tipo. Certo? Começou a haver absurdos. Resultado. Quando Tetzel, que era esse responsável pela propagação das doações, né, como forma de lucrar a indulgência, chegou na cidade de Lutero, que era a cidade de Wittenberg, Lutero resolveu fazer as chamadas 95 teses como forma de crítica ao costume que estava em vigor. Pode passar? Então nós temos ali Wittenberg no mapa do Sacro Império, melhor, da Alemanha atual, né? Aquela estrelinha ali. Baixa mais para cá um pouquinho, mais acima ali. Alberto, não volta.
Alberto foi eleito arcebispo. Ele era arcebispo primeiramente de Magdeburg, que está ali um pouquinho de lado de Wittenberg, isso. E a compra dele foi para ganhar o arcebispado mais aqui embaixo, de Mainz, que é a esquerda, Frankfurt, junto de Frankfurt. Aí. Então ele era arcebispo lá, em Magdeburg, e comprou esse outro arcebispado de Mainz. Não sei se eu estou pronunciando certo. Se eu estiver errado, alguém vai falar alemão aí, me corrija. Tá? Pode passar. Quem era Lutero? Nasceu em Eisleben, na Turíngia, uma região da Alemanha. Tem um lar religioso, como toda a família medieval, certo? A família era bem de vida, razoavelmente bem de vida, certo? Inicialmente, este jovem pretendia seguir a carreira jurídica. Era muito comum na Idade Média as pessoas seguirem a carreira jurídica, a carreira do direito, certo? O senhor era versado em letras, que incluía direito, um pouco de línguas, etc., ou ia para a vida religiosa, ou tinha alguns conhecimentos rudimentares em saúde, né? Medicina, entre aspas, né? Se é que se pode falar de medicina naquela época. Em 1505, esse jovem acabou passando por uma tempestade fortíssima, em que havia raios, trovões, muitas coisas, e ele se viu com medo de morrer. Então ele fez uma promessa. Se saísse daquela, iria ser religioso, iria ser padre. Antes um raio tivesse caído na cabeça dele, né? Mas não foi assim. Perdão, mas dá vontade de dizer isso, né? Ele foi salvo e cumpriu a promessa, ingressou na vida religiosa. Então ele ingressou na ordem dos agostinianos, certo? No mosteiro de Erfurt. Bento XVI visitou esse mosteiro quando foi à Alemanha em 2010. Rezou lá com os monges. E lá ele se dedicou a uma vida intensa de busca da salvação. Como era muito comum dos religiosos, Lutero seguiu a carreira do magistério e tornou-se também professor. E foi ensinar na Universidade de Wittenberg. Ministrou cursos sobre os livros da Bíblia. E quando ele estudou especificamente passagens de Gálatas e dos Romanos, ele se deparou com algumas passagens que falavam uma realidade. A realidade de que nós somos justificados unicamente pela fé em Cristo. Certo? Ele criou um entendimento da justiça de Deus um tanto distinto daquilo que era e ainda é, não é, a doutrina católica acerca da salvação. Pode passar. Então, quando Tetzel foi chegando em Wittenberg, no dia 31 de outubro de 1517, né, Lutero afixou na porta da igreja de Wittenberg, a igreja paroquial, né, as suas chamadas 95 teses, como vocês estão vendo aí, em língua latina, certo? Era a língua acadêmica e jurídica de então. Na universidade você só falava, escrevia em latim. Ainda hoje, quem é da área de biologia, né, sobretudo botânica, sabe que as nome de doença, nome de fungo, nome de bactéria, nome de árvore, de animal, tem o seu nome registrado em língua latina. Certo? Então estão aí as 95 teses. Agora, por que Lutero afixou as 95 teses e não fez como fazem os nossos irmãos protestantes, subir no batentezinho e começar a gritar que a coisa estava errada? Porque Lutero era professor universitário. E era muito comum as chamadas disputatio,
que é disputácio? O professor colocava uma tese para ser debatida. Se os anjos têm asa ou não. Não, asa é mais fácil de dizer. Uma tese que era muito debatida, por exemplo, na Idade Média, né? Que vocês podem rir, mas era verdade. Se os anjos têm umbigo ou não. O anjo não é aquela coisinha gordinha de forma humana, né? Se tem a forma humana, tem que ter umbigo. Ah, mas se ele tem forma humana, tem que ter umbigo. Então, metade da sala ia sentar desse lado para defender o umbigo do anjo. Do outro lado, sentava a outra metade. Não, mas ele não tem umbigo porque ele não nasceu de ninguém. Ele é criatura de Deus. Metade daqui. E eles iam se confrontar. Iam colocar as teses para chegar a um ponto em comum. Alguém aqui já ouviu falar na Suma Teológica, Tomás de Aquino? Tomás de Aquino aborda exatamente essa estrutura de disputácio. Essa estrutura de disputácio. Certo? Se os anjos... uma questão da Suma Teológica. Se os anjos têm fé. Anjo tem fé, gente? Vamos fazer uma disputácio aqui agora. Anjo tem fé? Olha aqui, ó, tem gente falando que não. Assim era o debate acadêmico. Levantava a poeira assim, ó, um daqui está falando que não tem. Boa parte aqui falou que tem. É uma questão a refletir, né? Vou deixar a questão com vocês procurarem depois com mais calma. Mas era um assunto. Tomás de Aquino fazia isso. Se os anjos têm fé, olha, fulano, não, há aqueles que dizem que têm fé por isso, por aquilo. Há aqueles que dizem que não têm fé por isso e por aquilo. Há aqueles que dizem que têm fé, nós respondemos que tem porque é isso, por aquilo. Há aqueles que dizem que não têm fé, nós respondemos que estão certos nisso, naquilo, estão errados naquilo. Em suma, aí ele dá a conclusão, que eu não vou dizer agora. Certo? Essa é a estrutura da Suma Teológica. Então era muito comum esse tipo de debate acadêmico. E quando Lutero colocou isso na porta da matriz paroquial de Wittenberg, é para dizer o seguinte, olha, nós temos essas teses aqui, tal dia, tal hora, em tal local, vai ter um debate sobre elas. Os membros da comunidade acadêmica, vamos debater isso aqui. Isso foram as 95 teses. O problema é o que estava implícito nessas teses. Certo? Uma cópia dessas teses chegou ao arcebispo Alberto, certo? E Lutero foi chamado para depor. Nas teses, como podemos ver, né, havia muito elemento, por exemplo, do pré-reformador João Hus, que por sua vez já era discípulo de John Wycliffe. Então, aqueles três pré-reformadores que eu falei há pouco, né, acabaram influenciando Martinho Lutero. Certo? Pode passar. Perdão, volta um pouquinho. Então, em 1519, Lutero foi chamado para ir a Roma, se recusou. Acabou que um cardeal veio de Roma para entrevistar Lutero. Foi o cardeal Tommaso de Caetano. Depois, em 1519, Lutero participou de um debate com um dominicano. Dominicano, ele tem um nome originário na sua ordem, que é chamada Ordem dos Pregadores. Foi fundada por São Domingos de Gusmão com uma finalidade. A sociedade está se corrompendo porque não há quem ensine os valores morais do Evangelho à sociedade. Então, vamos fundar esta ordem, Ordem dos Pregadores. Então, por que os inquisidores geralmente eram aqueles homens de hábito branco com uma capa preta? É o hábito dos dominicanos. Eles eram responsáveis, né? Tipo guardiões do ensino correto da moral evangélica. Então, um dominicano foi lá, teve um debate com Lutero, Lutero não renunciou às suas posições. Foi entrevistado pelo cardeal que veio de Roma só para isso, não renunciou às suas posições. Pelo contrário, afirmou que os concílios e o Papa podiam errar.
Ou seja, não há doutrina absoluta na igreja. Aí, meu filho, em 3 anos, a criatura não arreda o pé da sua, digamos, discordância de pontos elementares da fé. Em 1520 veio a excomunhão, através da bula Exsurge Domine. Só abrindo um parênteses aquela pergunta que fizeram de excomunhão, né? A forma como essa excomunhão foi dada seria aquilo que eu falei a vocês de excomunhão ferende sententiae. Uma excomunhão que parte da vontade da autoridade eclesiástica, certo? Entretanto, ela já é uma excomunhão automática porque Lutero incorreu em pecado de heresia. E quem incorre e mantém uma heresia, automaticamente se excomunga. Entendeu? Então, pela própria heresia, ele já estava excomungado. Mas o Papa lançou uma bula propriamente para excomungá-lo. Então, é meio que as duas características da excomunhão foi manifestada aí. Na bula, o Papa dava 60 dias para Lutero se retratar. Passaram-se os 60 dias e Lutero não arredou o pé. Resultado, foi excomungado. O que Lutero fez? Pegou a bula e um exemplar da lei canônica, né, que recordava a Lutero as questões doutrinais e disciplinares da igreja, e queimou em praça pública, como forma de dizer assim, não estou nem aí para essa excomunhão. Tá ali a imagem, né? Lutero revoltado, virado no samurai, jogando a bula na fogueira para queimá-la. Certo? Vejam que desde aquela época parece que estudante já gosta de um barulho, né? Estudante tinha nada a ver com a história, mas estava ali ao redor para fazer o barulho, né? Agora fazer sacode, tem que ter alguém para sacudir a história, né? Certo? Depois disso, aí sim, a gente pode dizer que houve um rompimento, né? O luteranismo, que até então era uma heresia dentro da igreja, ele é, digamos, perdão pelo termo, mas na prática é isso, ele é abortado e ele passa a se distinguir como uma nova confissão cristã. Tá? Então, Lutero escreve algumas obras, como uma chamada A Nobreza Cristã da Nação Alemã, outra chamada O Cativeiro Babilônico da Igreja, e uma outra chamada A Liberdade do Cristão. Com isso, ele acabou, né, ganhando notoriedade na Europa e aumentando a sua popularidade. Na prática, por que Lutero ganhou essa popularidade, né? Vamos ver agora. Em 1501, uma nova bula foi expedida, não para chamar a atenção de Lutero e ameaçá-lo de excomunhão, mas para confirmar a excomunhão já manifestada em 1520 na Exsurge Domine. Certo? E Lutero é excomungado, e a partir de então, ele vai a uma reunião do parlamento do Sacro Império, que era chamada Dieta de Worms. E lá ele afirma as suas ideias. Como eu falei a vocês, o Sacro Império era uma união de várias monarquias pequenas, certo? Ora, se os príncipes já queriam se ver livres, muitos deles, da autoridade que a igreja possuía nos seus territórios, o que Lutero causou de sacode na igreja, né, e de desmoralização da autoridade da igreja, foi prato cheio para esses príncipes. De forma que muitos deles passaram a defender Lutero, não tanto pelo que Lutero pregava, mas pela liberdade de aumentar o poder desses príncipes que o protestantismo ou a reforma luterana causava.
que até então os príncipes não mexiam diretamente na autoridade da igreja. A igreja tinha autoridade sobre si própria. Era pressionada, mas tinha autoridade sobre si própria. E a partir de agora não, os príncipes tiraram essa autoridade da igreja. Então até mesmo no campo religioso, os príncipes poderiam mandar. Por isso que a gente viu o mapa lá do Sacro Império, lá atrás, e viu que o mapa do Sacro Império mudou um pouco a sua fisionomia religiosamente falando. Alguns aderiram ao luteranismo, outros aderiram ao calvinismo. Por quê? Porque era uma forma de se apossar daquilo que era da igreja. Certo? Foi promulgado o edito de Worms, que em um primeiro momento, condenava Lutero e fez com que Lutero se refugiasse sob a proteção do príncipe eleitor da Saxônia, que por sinal era o príncipe sob cuja tutela Lutero estava. Só que depois o próprio Sacro Império acabou sendo pressionado a encontrar uma forma de tolerar, ou melhor, de aceitar o luteranismo. E aí príncipes aderiram ao luteranismo, príncipes permaneceram católicos. A reforma luterana, como nós vimos, foi se difundindo, foi abraçada por alguns principados alemães e dando origem a uma nova confissão religiosa, ou seja, a uma nova igreja. Aquilo que era uma revolta foi se configurando como uma nova igreja. Várias dificuldades foram acontecendo, O imperador Carlos V era católico e acabou tendo uma indisposição com a dieta, que era o parlamento. Em 1516, houve uma atitude de tolerância para com os luteranos. Mas, em 1529, uma outra reunião do parlamento, acontecida em Espira, acabou revertendo aquela tolerância aos luteranos. Depois, os líderes luteranos fizeram um protesto formal que acabou dando origem a este nome de protestantes por parte dos chamados evangélicos. São protestantes por causa desse protesto que eles realizaram contra a pressão do Sacro Império, em não aceitar o luteranismo. Em 1530, o auxiliar de Lutero, Philippe Melanchthon, ele aparece muito naquele filme, Digamos que talvez por uma remota possibilidade o luteranismo não tivesse ido tão longe, até tivesse retornado. Por exemplo, o período em que Philippe Melanchthon exerce influência no luteranismo como colaborador de Lutero é mais ou menos o período em que a igreja convocou e celebrou o Concílio de Trento. E, inicialmente, o Concílio de Trento tinha uma finalidade: tentar reverter a situação. Tanto que um dos principais incentivadores, e até propulsores do Concílio de Trento foi o imperador Carlos V. Por que Carlos V queria que o Concílio de Trento revertesse a situação? Um país, ou melhor, um território dividido ou fragmentado religiosamente, ele se torna um território fragmentado culturalmente, ele se torna um território, de alguma forma, sem unidade nacional. Então não era interesse do monarca que o seu império permanecesse dividido entre católicos e protestantes. Então a pressão inicial dele era para que Trento fosse um concílio que revertesse a situação. Mas não foi bem isso que aconteceu. Os protestantes se recusaram a aceitar qualquer determinação de Trento e acabou que eles ficaram separados e Trento foi para o outro lado do pêndulo. Trento reafirmou aquilo que era doutrina católica. Certo? Então,
o imperador, então, o Felipe Melanchthon, ele apresenta ao imperador a Confissão de Augsburg, em 1530, que é uma espécie de credo da nova igreja que surgia, a igreja luterana. Então, vimos que temos aí mais ou menos 13 anos, até que as 95 teses de Lutero fizessem com que surgisse oficialmente uma nova igreja. Esse documento, né, marca a oficialização do luteranismo, era definido em 21 artigos e indicava 7 erros que Lutero via na Igreja Católica. Os problemas políticos e religiosos levaram a várias guerras, como nós podemos ver aí, não é? 9 anos de guerra, que terminaram com um tratado de paz, celebrado também em Augsburgo. Esse tratado assegurou a legalidade do luteranismo, né? O luteranismo passava a ser uma igreja legalmente reconhecida pelo Sacro Império, e estabelecia um princípio: cuius regio, eius religio. O que significa isso? Se o príncipe é católico, o principado, o território dele vai ser católico. Se o príncipe gostou das ideias de Lutero e tornou-se luterano, o território dele vai ser luterano, oficialmente falando. Certo? E aí nós chegamos àquele mapa que a gente viu lá no início. Depois, o luteranismo foi se tornando religião oficial de outras partes da Europa, sobretudo nos países nórdicos, né? Aqueles que estão lá em cima no mapa da Europa. Tornou-se a religião oficial da Suécia, da Dinamarca, da Noruega e da Islândia. Ainda hoje a Alemanha é assim, né? O norte da Alemanha é mais protestante, é mais luterano. O sul da Alemanha é mais católico. O Bento XVI, por exemplo, vem de uma região que está mais ou menos no sul da Alemanha, né? Lutero e os reformadores defenderam alguns princípios básicos que vieram a caracterizar as convicções e as práticas dos protestantes. Eram 5 princípios, como bem falou, né? Walter aquele dia no grupo, né? Sola Scriptura, ou seja, somente a Escritura é fonte da salvação. Essa história de tradição apostólica, não está na Bíblia, mas é tradição apostólica. Essa é a invenção da Igreja Católica, na cabeça do Lutero, né? Solo Cristo, somente por meio de Cristo a salvação chega até nós. Ninguém além de Cristo pode nos ajudar a salvar. Então essa história de intercessão dos santos, etc., é a invenção da igreja. Sola Gracia. O que foi, menina? Somente a graça de Deus nos salva. O nosso esforço humano nada influencia na nossa salvação. É a graça de Deus que faz tudo. A cooperação humana para ser suporte dessa graça não vai influenciar em coisa alguma. Sola fides. Somente a fé é que nos salva. Essa história de você fazer boas obras para ganhar ponto no céu, essa é a invenção da igreja. Somente a fé. Por isso que a pergunta do pastor é: quem aceita Jesus Cristo como seu único e verdadeiro Salvador? Aí o fulano fala: aceito. Aquilo é um ato de fé. Se as obras dele mudaram ou não é um detalhe. Mas ele tendo fé em Cristo, ele está salvo. Entende? Solideo glória. Somente a Deus se deve dar glória. Veneração dos santos, por exemplo, é uma invenção e deturpação da originalidade evangélica da fé cristã. Eu espero não estar convertendo ninguém aqui, ou deturpando ninguém aqui, né? Para ser protestante, né? Se algum desses 5 pontos estiver causando confusão na sua cabeça, em nome de Jesus, levante a sua mão e fale agora. Certo? Outros princípios também, não é, que os reformadores, sobretudo Lutero, né, pregaram é o seguinte:
só existe sacerdócio universal dos fiéis. Nós, pelo batismo, não somos sacerdotes, já ouviu essa história? Porque morremos com Cristo e ressuscitamos com Ele. Então, ofertamos a nossa vida no batismo, morrendo com Cristo e ressuscitando com Ele. Logo, também somos sacerdotes. Isso é o sacerdócio universal dos fiéis. Para os protestantes, só existe este sacerdócio. Aquele sacerdócio ministerial pelo qual existem os padres na igreja, é a invenção da igreja para ter autoridade. Porque o único sacerdote foi Jesus Cristo, que realizou um único sacrifício para toda a eternidade. Isso é verdade, até certo ponto. Porque o sacerdócio ministerial existe para nós perpetuarmos os efeitos do único sacrifício de Cristo. Eu não ofereço todo dia um outro sacrifício, como fazia na antiga aliança. Só me senti agora, eu não ofereço. Não tem que dizer isso, esperei 14 anos para dizer isso. Seminário menor até me ordenar foi 14 anos, entre idas e vindas. Né? Não ofereço um sacrifício todo dia, como na antiga aliança, que matavam o cordeiro, aspergia o sangue, etc, etc. Mas eu ofereço o mesmo sacrifício de Cristo. Eu apenas atualizo aquilo para a nossa época, para o nosso momento. Entende? É um memorial. A palavra memorial significa isso. Não é uma recordação. Uma vez o pai, professor de liturgia, dizia assim no seminário: a coisa mais absurda do mundo é cantar parabéns para Jesus na noite de Natal. É verdade. Porque aquilo não é uma recordação do nascimento do Senhor. Aquilo é um memorial. É trazer o fato para agora. Não é recordar apenas, como se fosse um aniversário, um parabéns. Não. É o mistério que está sendo vivido. Então é isso que a gente faz com a missa. Certo? Negou também a transubstanciação eucarística. Ou seja, pão e vinho não se tornam realmente corpo e sangue de Cristo ao ponto de serem adorados. Aquilo é uma linguagem simbólica que Cristo utilizou. Mas não é que aquilo se converte. Porque se só existe sacerdócio ministerial, ninguém vai ter poder para converter pão e vinho em corpo e sangue de Cristo. Entendem? Enfim, é isso. Resumindo, em grande parte, o estopim dos movimentos reformistas, aí eu coloquei movimentos reformistas porque nesse slide eu falava das outras vertentes do protestantismo, né? Que eu não quis abordar hoje, senão ficaria muito cansativo. Calvinismo, anglicanismo, etc. Falamos só de Lutero, que foi o começo de tudo, né? Elas deram origem a novas confissões religiosas, ou seja, novas igrejas, entre aspas, que eram muito mais fruto das tensões políticas entre reis que queriam ser absolutos até na questão religiosa e bispos e o Papa que tinham autoridade sobre a igreja. Então era mais uma questão de política do que propriamente de doutrina, de teologia. Certo? Desejavam uma igreja mística, apostólica, não hierárquica nem institucional. É muito do discurso que a gente escuta ainda hoje, né? A igreja é muito hierárquica, institucional. Essa história de hierarquia é opressão. Tem que ser todo mundo igual. A igreja é aquela do evangelho que Cristo pregou. Essa igreja que a gente vê hoje, isso é invenção. Padre que se veste de padre, bota aquela coleirinha, tem gente que fala assim, né? Usar aquela coleirinha, isso é para aparecer. Tem que estar no meio do povo, misturado. Levando o povo lá para protestar, lutando contra as injustiças do povo. Essa é a igreja que Cristo quis. A igreja de um papa encastelado, morando lá no Vaticano.
Isso é invenção. Tá? Aí perde a mística de tudo, né? A Eucaristia perde até a Eucaristia perde a mística. Porque se o padre é qualquer um, essa história de hierarquia é invenção da igreja. Lá em Recife tinha um padre, tadinho. Ele era americano, né? Ele veio, eu acho que ele é de um período que houve na igreja uma chamada Congregação de Propaganda Fidei. O que significa isso? Era um organismo do Vaticano que mandava padres da Europa para a América Latina, sobretudo, né? E para a África. Regiões identificadas como região de missão. Por isso que a gente vê tanto padre holandês, polonês, não sei o que, leis aqui, né? No Rio de Janeiro e em tantos lugares no Brasil. Eram chamados padres fidei donum, dom da fé, presente de fé. Diocese e tal tinha muito padre, aí mandava 1, 2, 3, 5 padres para o Brasil como fidei donum, como presente de fé para aquela região de missão. Aqui nós tínhamos um em Campo Grande, padre Lúcio Zorzi. Foi embora há pouco tempo, né? Passou anos em Campo Grande. Era um padre fidei donum. Lá em Recife tinha um desse. E ele fazia o seguinte, né? Ele andava, tadinho, andava com um chinelinho de couro, bem fraquinho, uma calça jeans surrada, uma camiseta de político, geralmente, né? Aquela camisa do PT, que é mais... Andava com uma camisa assim, barbudo, maltrapilho, e um saquinho de coisa para carregar as coisas dele, né? Sei lá, que ele precisava pegar dinheiro de ônibus e tal. E na missa dele, na hora da leitura da palavra, ele saía do presbitério e sentava no meio do povo. Na leitura da palavra. Saía lá do presbitério, sentava aqui, no meio do povo. Porque o padre tem que estar no meio do povo. O padre é igual ao povo, para escutar a palavra. Igual ao povo. Aí nivelava tudo no mesmo patamar. Não estou dizendo que padre, gente, é melhor nem pior. Mas existe uma distinção. Assim como não dá para dizer que a mãe é igual ao filho. São duas pessoas humanas de igual valor, mas têm posições distintas, né, na estrutura familiar. Assim também é o sacerdócio ministerial na igreja. Certo? Então, no fim das contas, Lutero sonhava com uma igreja espiritualizada, mística, não presa à hierarquia e instituição como era a Igreja Católica. Mas ele revoltou-se contra a Igreja Católica para criar uma igreja assim. Entretanto, para sobreviver, ele teve que cair também numa estrutura hierárquica e institucional, mas que já não mais era para todo o mundo, como é a Igreja Católica. Mas ela criava uma estrutura institucional em cada país. Não vimos o princípio? Dependendo do príncipe, a fé será a fé dele. Então, há uma estrutura na Dinamarca, uma igreja luterana da Dinamarca, uma igreja luterana da Alemanha, uma igreja luterana da Noruega, cada uma delas regulada pelo rei. Ele fugiu de um sistema e caiu em outro, que não era regulado por alguém, por uma autoridade que tinha fundamento no Evangelho, mas por uma autoridade meramente civil, que era o monarca. Certo? Uma vez gerados os conflitos reformistas, né, passou-se a pregar que as passagens da Bíblia deveriam ser interpretadas de acordo com o modo de conceber de cada um. E isso foi dando abertura para novas igrejas, como eu falei. A igreja calvinista, que predomina ainda hoje na Alemanha, na Holanda. A igreja luterana, que predomina na Alemanha e nos países nórdicos. A igreja anglicana, que é da Inglaterra. A igreja presbiteriana, que nasceu na Escócia. E tantas outras. Certo? Em suma, o que os reformadores instauraram foi negação dos sacramentos. Sacramento é invenção da igreja.
concebiam o batismo apenas como forma de serem incorporados na salvação de Cristo, e a ceia, que era apenas uma representação, uma recordação, mas não um memorial. Negavam o sacerdócio ministerial, como eu falei, negavam o concurso das boas obras na obra da salvação. O que significa isso? Nós professamos, enquanto católicos, o seguinte: o que nos salva é a fé em Cristo, certo? Mas as nossas obras corroboram, reafirmam a nossa adesão a Cristo. Por isso que vale a pena fazer as penitências, as orações, as peregrinações, as comunhões na intenção disso e daquilo. Por isso que vale a pena. Essas obras nos ajudam a corroborar esta fé em Cristo. Certo? Então nós somos salvos pela fé e pelas obras. E na doutrina católica existe uma profissão de fé que diz o seguinte: nós fomos remidos por Cristo. Nós fomos regenerados por Cristo. Nós que estávamos imersos no pecado, pelo batismo, nós somos lavados totalmente do pecado. Nos tornamos puros, nos tornamos bons. Fica apenas uma consequência do pecado, que é a concupiscência, a inclinação para pecar. Por isso que depois do batismo você peca, porque tem uma inclinação que te puxa para o pecado. Certo? Esta é a doutrina católica. A interpretação de Lutero: o justo é salvo pela fé. Está lá em Gálatas 1, eu acho, é Romanos 1. Um dos dois livros, né, que ele se dedicou a estudar. O justo é salvo pela fé. Melhor, o justo é justificado pela fé. Salvo não, justificado pela fé. O que significa a palavra justificação para Lutero? Jesus Cristo, quando morreu na cruz, Jesus Cristo nos justificou. Uma coisa é o seu filho chegar em casa, não é, menino? Dizer assim: mamãe, quebrei aquele celular que a senhora me deu. Misericórdia, a mãe chega, olhou de lado aqui agora. Ele vai dizer assim: mas como que você quebrou? Ah, aconteceu isso, isso e isso. Fulano bateu em mim, eu derrubei o telefone. Aí a mãe vai dizer: tá bom, tá justificado. Não vou te punir, mas você permanece culpado. Porque se você tivesse cuidado melhor do seu telefone, fulano não ia bater em você e você não ia derrubar o telefone e ia quebrar. Ela olhou para ele, viu a justificativa dele, compreendeu, mas ele permanece culpado. Na concepção de Lutero acontece o seguinte: Cristo morreu por nós e nos justificou. Você permanece sujo pelo pecado original, como toda a humanidade ficou a partir de Adão e Eva. Certo? Agora, quando Deus olha para você, Deus já não olha mais a sua sujeira. Deus olha para você e vê Cristo na sua frente. Certo? É como se a gente tivesse uma poça de lama aqui, certo? Eu coloco uma tábua e quando eu olho, eu vejo a poça de lama? Não, eu vejo a tábua. Pega uma fossa na rua aí. Está em obra a prefeitura, está uma fossa aberta. Aí para ninguém cair, a prefeitura coloca uma coisa por cima, né? Uma tábua, um passadiço. Eu olho para aquilo ali, eu vejo a tábua. Eu não vejo o buraco aberto, cheio de bosta, disso que lá dentro. Eu não vejo mais isso. Eu vejo a tábua. Isso é justificação na mente de Lutero. Deus olha para você, não vê mais o seu pecado. Ele vê como que um véu que Cristo colocou em cima de você.
Mas se esse véu pudesse ser tirado, não vai ser tirado, porque Cristo colocou uma vez por todas. Se esse véu pudesse ser tirado, Deus iria ver a sua sujeira. Entenda a diferença da doutrina católica para a interpretação luterana? Você foi remido pelo batismo. Você se tornou puro pelo batismo. Você não foi apenas justificado, você foi regenerado. Você nasceu de novo. Cristo não botou um véu na sua frente para que quando Deus olhe para você, veja esse véu de salvação. Certo? Diga. A nossa obra como produtora de benefício espiritual. Unir-me ao sofrimento de Cristo, né, produz benefícios espirituais. Só que Lutero se focou em Gálatas e Romanos, onde se acentua muito a fé. E ele mesmo esquece que quando Paulo escreve para cada comunidade dessa, ele tem em vista o contexto social, cultural e os problemas de cada comunidade daquela. A carta de São Paulo à comunidade de Colosso, aos colossenses, atinge um perfil de comunidade com problemas de comunidade próprios de Colosso. A carta à comunidade dos Gálatas atinge outras dimensões. Por isso que a umas ele acentua a fé, em outras ele acentua as obras. Mas Lutero pegou apenas aquilo que tocou no coração dele. Entendeu? É. Livre interpretação da Bíblia, como eu já falei, né? Negavam a origem divina da igreja, da constituição hierárquica, do primado, do papa, etc. Bom, último slide. Se Lutero estivesse vivo, né? Essa seria a decepção de Lutero. Porque a sua reforma deu origem a inúmeras confissões cristãs, cada uma discutindo uma coisa, né? Um fala que o batismo é para a salvação, o outro fala que não é. A minha igreja é a certa. Jesus Cristo não é Deus. Não se pode doar sangue. Pode doar sangue. Tem que se guardar o sábado. Não, para guardar o domingo. Quantas confusões, né? Bom, minha gente, isso é o que eu tinha para falar para vocês. Não sei se alguém tem alguma pergunta, alguma partilha, algum acréscimo. Primeiro, as 95 teses elas acabaram se propagando porque elas foram bater na autoridade arquiepiscopal, que mandou para Roma e veio a suspeita de heresia. Né? O chamado de Lutero para depor, para responder às acusações, àquele texto, etc. Então, fugiu do ambiente acadêmico por causa da suspeita de heresia que aquilo causou, indo para o arcebispo, que por sua vez mandou para Roma. Entendeu? Então, isso fez com que tudo aquilo que cheirava a heresia causava comentários. Né? Porque, minha gente, para a sociedade medieval, para o homem do século XVI, não se separava a fé de vida social. Tá certo? Essa concepção de religião separada que se tem hoje era impossível, era impensável. Então, heresia era um crime tão hediondo quanto roubar, quanto matar. E o calvinismo, ele surge porque quando a coisa estoura com Lutero, Lutero acaba ganhando notoriedade no cenário europeu, sobretudo porque Calvino surge na Suíça e no sul da França, né, aquela região ali, que estavam, digamos, numa outra ponta do Sacro Império.
Mas tudo começa com a livre interpretação da Sagrada Escritura. A igreja era a autoridade da igreja era a única intérprete da Sagrada Escritura. Quando Lutero prega que a Escritura pode ser examinada e interpretada por qualquer um, isso abre, não é, janelas para quem quiser ler e interpretar ao seu modo. Então Calvino interpreta, não é, por um outro viés e acaba dando uma outra vertente de reforma. E é o que vai acontecer lá na Inglaterra, que a gente poderia chamar de reforma protestante à moda católica. O que foi a reforma anglicana? Foi apenas uma separação da igreja da Inglaterra da igreja de Roma. Bispos, padres, missa, culto, permaneceu a mesma coisa. A coisa só vai mudar décadas depois com Eduardo VI e Elizabeth I. Mas enquanto a questão do Henrique VIII do casamento, né, o estopim da igreja anglicana, causa apenas um cisma, mas não muda teologicamente a igreja da Inglaterra, né? Por interesse próprio. O anglicanismo só começa a se alterar com o filho do Henrique VIII, né? Que não ele próprio, porque ele morreu muito jovem, mas mal influenciado pelos tutores dele, né? Acaba fazendo alterações teológicas de cunho calvinista nos ritos anglicanos. Aí é quando a coisa começa a desandar. A última rasteira temporal, a última rasteira de poder, de perda de poder civil, poder temporal, né, de domínio que a igreja teve foi a unificação da Itália com a perda dos estados pontifícios, né? Começou lá atrás e acabou nisso aí, no século XIX, né? 1861 começa a unificação, criação do Reino da Itália. 1870 as tropas invadem Roma e tomam Roma do Papa, fazendo de Roma a capital do novo Reino da Itália. E aí o Papa perde de uma vez por todas toda a autoridade temporal que ele vai ter. Isso até é um fato interessante, né? Porque isso acontece com Pio IX. Leão XIII e Pio X, quando se elegem, eles não saem para aquela sacada externa da basílica. Eles saem para dentro. Para o Papa aparecer naquela janelinha da Basílica de São Pedro, ele está no coro da igreja, né? Aquele coro, né? Toda igreja tem um coro antigo, né? Em vez de o Papa ir para a janela, ele apareceu para dentro da Basílica de São Pedro, como forma de mostrar que ele estava prisioneiro do Reino da Itália. A coisa só vem se regularizar com a criação do Estado do Vaticano em 1929. Foi dado pelo Mussolini, né, como forma de ganhar a simpatia da igreja justamente para a ideia de concepção, né? Como é que chama aquela corrente dele? Fascismo. O cunho fascismo que ele queria dar à Itália. Mais alguma pergunta, gente? Como? Com a política? Então, né? Nós vimos no passado que a mistura entre igreja e Estado, né, igreja e política, causou muitas deturpações e... Não é a palavra que eles usam, é deturpação. Como é que a gente fala muito de política, gente? Está fugindo a memória. Corrupção. Causou muita corrupção na igreja, né? Então a igreja acaba enfatizando que ela deve ser neutra no cenário político, precisamente para não cair nos erros do passado. Se a igreja fosse apoiar candidato A, partido A, por exemplo, ela ia de alguma forma estar se expondo a cair nesses erros do passado. Aí mesma coisa, porque para um pai se candidatar ele tem que entrar num partido político.
Aí ele assume de alguma forma uma ideologia que responde por um grupo pequeno. Né? A igreja ela tem que falar para todos. Então o que a igreja faz é dar orientações políticas, mas ela não se envolve na política. Ou incentivar os seus fiéis a se engajarem na política. Mas os padres, né? Um padre entrar na política é mais ou menos de um arcebispo ser chefe de Estado, como nós vimos na época de Lutero. Alberto de Brandemburgo, que era eleitor, né? Tinha autoridade política para eleger o imperador. É mais ou menos voltar aos erros medievais, com as suas diferenças, claro, né? De lá para cá. Não, não tinha intenção de se separar. Lutero foi, podemos já arriscar dizer, uma espécie de Francisco de Assis. Só que ele enveredou por um caminho feliz. Porque Francisco de Assis quis mudar a igreja pela espiritualidade. Quando São Francisco ouve aquela voz, né, em oração que diz: Francisco, reconstrói a minha igreja, não é assim, né? Reconstrói a minha igreja, significa reconstruir a igreja no âmbito da espiritualidade, dos valores morais, da disciplina. Por isso que Francisco funda o franciscanismo e na mesma época Domingos de Gusmão funda a Ordem dos Pregadores. Qual era o contexto social daquela época? Século 12, 13. O feudalismo estava em declínio, as pessoas estavam saindo das zonas rurais e repovoando os centros urbanos, e com isso estava crescendo a deturpação de valores. Prostíbulos, número de roubos, número de pessoas na miséria. Os centros estavam inchando, né? E não tinham estrutura para isso. Então Francisco vai com a caridade, no auxílio aos mais pobres, necessitados. Domingos de Gusmão vai com a pregação, a recordação dos valores morais da fé cristã. Mas os dois são basicamente da mesma época. E Lutero, ele não procurou mudar a disciplina da igreja. Ele não só, ele quis ser o regulador da doutrina da igreja. Concílios e mais concílios se reuniram nos séculos precedentes, mas Lutero achava que todos os concílios estavam errados. O Espírito Santo estava dormindo. O Espírito Santo inspirava a ele, que leu a Bíblia e descobriu o erro. Um pobre monge descobriu o erro. Então, acima de tudo, Lutero foi soberbo. Queria, mas ele queria consertar do jeito dele. Ele sentia o elemento regulador. Certo? Aí a coisa começa realmente a criar tom de separação com a excomunhão. Aí a forma de ele não morrer foi ser protegido pelos príncipes. E tudo que a gente dá, né? Aquela história, desconfie, quando a oferta é grande, você não desconfia, né? Para os príncipes protegê-lo, os príncipes fizeram o seguinte: vamos criar uma igreja nacional. Você coloca a sua doutrina e a autoridade vai ser minha. Pronto, resolvida a situação. Aí é quando a coisa se separa de vez. O que mais, querido? Mais algumas coisas? Vamos ver o tema da próxima, né? O que vocês gostariam de ver na próxima? Sim. Lutero se casou. Há relatos de que Lutero tenha se arrependido. E isso não... Como é que é? Não seria absolutamente mentira, não.
E como eu falei, quem acabou estragando muito as coisas foi o Melanchthon. Lutero era professor universitário. Lutero defendia a coisa no âmbito teológico, na discussão, na discussão teologal, entendeu? Com o cardeal que veio de Roma, com os dominicanos, era questão doutrinária. Só que quando Lutero é excomungado, Lutero precisa de proteção política, para não ser morto, inclusive, que havia quem quisesse matá-lo. E aí o que acontece? Os príncipes dão em troca o apoio, dão a Lutero um apoio, mas em troca de cisma. E mesmo que Lutero quisesse ter voltado atrás, mas o Melanchthon se encarregou de fazer o levante nas bases, as revoltas camponesas. Aí a coisa tomou uma proporção que já fugia do âmbito teológico. Carlos V queria, com o Concílio de Trento, trazer de volta. E pode ser que antes de morrer, vendo o Concílio de Trento sendo iniciado, Lutero até pensasse em dialogar com o concílio. Mas o Melanchthon não deixava. Resumindo, minha gente, o que vocês acham? Lutero é culpado ou não? O problema foi a soberba. E outra coisa, né? Venhamos e convenhamos. A vocação de Lutero não era uma vocação religiosa. Ele foi ser monge para cumprir uma promessa, com medo de morrer. Né? Então, assim, é um estrago também por isso, né? Talvez se ele fosse um mero professor, ele não tivesse causado o dano que causou. E aí, gente, mais pergunta ou próximo assunto? Vamos lá. A morte dele, necessariamente, eu não sei. Mas eu sei que ele se casou, certo? Inclusive com uma ex-freira. Não somente não tinha vocação, como ela tirou a vocação de outra. Né? Hã? Ele se matou? Eu não sei necessariamente a morte dele, mas eu sei que ele se casou com uma ex-freira. Como? Falar sobre a Inquisição? Eita, nós. Olha a sugestão do próximo. Tô com os bolsos da calça tão bom que tá furado. A chave tá caindo. Então querem falar da Inquisição aqui, ó. Uma sugestão. E aí? É muito grande, é. Quem concorda ou quem sugere outra coisa? Divide. Tá certo. Vai me dar um trabalho preparar material para isso, mas tá bom. Para falar, né? Tá bom. Ortodoxa? A coisa com os ortodoxos. Derrubar para aqui. A coisa com os ortodoxos aconteceu 500 anos antes do Lutero. Né? Também por questão que tem muita política no meio. Com o passar dos séculos, no primeiro milênio, o prestígio político de Roma foi caindo. E, em consequência, o prestígio político de Constantinopla, que era a nova capital do Império Romano, estava lá, né, naquela região ali
Turquia, a atual capital da Turquia. Constantinopla é Istambul, né? Istambul, capital da Turquia. O prestígio de Constantinopla foi subindo. Então, o que acontece? O patriarca de Constantinopla, uma espécie de arcebispo, né, que tem esse título, patriarca, ele passou a se reconhecer numa posição semelhante à do Papa. E houve também duas questões teológicas de maneira assim mais fortes. A primeira, sobre o primado do Papa. Nós temos a doutrina de que o Papa é sucessor de Pedro. E Pedro disse, e Cristo disse, tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, tudo que ligares na terra será ligado no céu, tudo que desligares na terra será desligado no céu. Isso dá ao Papa um prestígio de ser o primeiro, não somente em honra, mas em autoridade diante de todos os bispos. Mas o pessoal dessa região de Constantinopla passou a não interpretar assim. O Papa não teria essa autoridade absoluta sobre toda a igreja. E aí passou a haver questões de discussão sobre isso. Esse é o primeiro ponto, a doutrina do primado do Papa. Segundo ponto é uma doutrina chamada da processão do Espírito Santo. Não é procissão do Espírito Santo. O Espírito Santo não andou, não é isso não. Da processão do Espírito Santo. De quem o Espírito Santo procede? Nós rezamos no credo. Creio no Espírito Santo, Senhor que... Eu só sei em latim. Como é que é? Creio no Espírito Santo, Senhor que procede e do Filho. Não, creio no Espírito Santo, Domino et vivificante. Como é que é, meu Deus? Et in Spiritum Sanctum Dominum et vivificantem, qui ex Patre Filioque procedit. Doutrina automática. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá vida, Dominum et vivificantem, Senhor que dá vida, qui ex Patre et Filioque procedit, que procede do Pai e do Filho, Filioque, e do Filho procede. Qual é o problema nisso aí? O concílio que definiu a doutrina da processão, ou seja, da origem do Espírito Santo, dizia que ele procede do Pai. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá vida, e procede do Pai. E com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas, qui locutus est per profetas. Agora, houve uma variação na récita do credo, né, no século IX, nos anos 800 mais ou menos, que criou esta fórmula, qui ex Patre Filioque procedit, que procede do Pai e do Filho. Só que a intenção de acrescentar e do Filho é dizer o seguinte, olha, quem manda o Espírito Santo vem do Pai, mas ele chega até nós por quem? Pelo Filho. O que Jesus falou antes de subir para os céus? Eu vou, mas vou enviar o Paráclito. Então, é pelo envio do Filho que o Espírito Santo veio para o mundo. Mas a origem dele é o Pai. Então, mudamos a fórmula, sobretudo na região da Gália, mudaram a fórmula, da atual França, mudaram a fórmula, mas a doutrina permaneceu com o mesmo sentido. Mas os orientais, o pessoal lá de Constantinopla, passou a acusar os latinos, que somos nós, de terem mudado uma doutrina definida por um concílio da antiguidade. E aí é o segundo ponto de discordância, é a doutrina do Filioque. Por isso que eu falei em latim, para poder entender o nome do problema. A doutrina do Filioque significa que o Espírito Santo vem do Pai e do Filho. A doutrina da processão do Espírito Santo. Resumindo, chegou um momento em que o caldeirão começou a ferver.
certo? E o Papa mandou emissários a Constantinopla para resolver a situação. Só que o patriarca de Constantinopla não só não quis aceitar os emissários do Papa, como excomungou os emissários. O que o Papa fez? Excomungou o patriarca de volta. Aí criou-se o chamado Cisma do Oriente, em 1054. Essa excomunhão só foi levantada na véspera do Concílio Vaticano II, em 7 de dezembro de 1965. Paulo VI e o então patriarca de Constantinopla, acho que era Atenágoras, levantaram essa mútua excomunhão. Um cancelou a excomunhão que estava há 1000 anos sobre o outro. Mas assim mesmo, não existe comunhão plena entre católicos e ortodoxos. Embora eles tenham a validade dos sacramentos, os padres deles são padres como os nossos, etc, etc. Mas há uma separação. Podem casar, etc. Mas não católicos, hein? Entendeu? Agora, problema? Tá bom. Bom, queridos, eu acho que está ficando tarde, né? Vamos comer um pouquinho, porque o padre também está com sede, está com fome. O nosso costume foi fazer quinzenalmente, né? Pode. O nosso costume foi fazer quinzenalmente. Então, a nossa próxima tertúlia vai ser dia 10 de novembro. 10 de novembro. Próxima quinta não tem, na outra quinta tem, tá? Aí vamos fazer o esforço para começar realmente 8h30, né? Eu fui um dos que me atrasei um pouco, mas estava em atendimento. Mas aí a gente vai ver as atividades para 8h30 todo mundo aqui. Não dá para ser mais cedo, porque muitos vêm do trabalho, não vai conseguir chegar se for mais cedo, né? Então, eu peço a compreensão de vocês, tá? Para a gente tentar fazer assim. 8h30 às 9h30, 10 horas, né? Tá? Obrigado pela atenção e nos encontramos por aí. Nós vos damos graças, Senhor nosso Deus, por todos os vossos benefícios, vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Maria, Mãe da Igreja, Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ide em paz, Senhor vos acompanhe.